Jornal da Manhã. Olá, bom dia. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Em Blumenau, um confronto com a polícia militar termina com um homem morto. Na Grande Florianópolis, adolescentes envolvidos na morte do cão orelha devem responder com medidas socioeducativas. Tem serviço importante. A recarga do cartão estudante do transporte público de Blumenau volta a partir de domingo. E ainda aqui na região, Blumenau registra a abertura de mais de 15 mil novas empresas em 2025. Enquanto a UFSC abre inscrições para ingresso em 2026 pelo História Escolar no campus de Blumenau. Na área da saúde, Santa Catarina reforça a proteção da saúde infantil com índices de vacinação acima da média nacional em 18 das 20 vacinas. E tem oportunidade. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina abre concurso com 110 vagas para oficiais e soldados. Além de mais de 300 milhões de reais liberados pelo Pronamp para micro e pequenas empresas no estado. No cenário internacional, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o que muda para o Brasil e principalmente para Santa Catarina. Daqui a pouco, ao vivo, uma entrevista com a professora e pesquisadora em Direito Internacional da FURB para explicar os impactos desse acordo. A gente também fala sobre a reforma da barragem de José Boatê, que entra na fase final de licitação. E tem cultura e lazer. A Zomerfest anima Blumenau com gastronomia típica, música alemã e atrações de graça. Beto Carreiro anuncia investimento de 2 bilhões com novas áreas temáticas e hotéis em Santa Catarina. Festa Pomerana 2026 encerra a edição com mais visitantes e aumento nas vendas. Atenção pro tempo. A Defesa Civil alerta para fortes temporais em Santa Catarina nesta quinta-feira. E daqui a pouco os detalhes da previsão do tempo com os meteorologistas do Alerta Blue. É prestação de serviço. É assunto que interfere no seu dia a dia. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7:03. Repita. 7:03. Bom dia pra você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach e estou na companhia de Maurício Catani. Um ótimo dia também para você que já está na sintonia da Jovem Pan. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. E que tal seguir a gente nas redes sociais @Jovem Pan Blumenau? Vamos em frente, porque a luta do dia está apenas começando. 7:03. Repita. 7:03. E apesar de maus tratos contra animais serem crime com pena de prisão, os 4 adolescentes envolvidos na tortura e morte do cão orelha na Praia Brava, em Florianópolis, não respondem de forma criminal como adultos por serem menores de 18 anos. Segundo a lei, eles estão sujeitos a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O crime aconteceu no início de janeiro. O cachorro foi encontrado gravemente ferido, levado a uma clínica veterinária e acabou sendo submetido à eutanásia. Outro animal, chamado Caramelo, também sofreu violência, mas conseguiu fugir. Especialistas explicam que, embora a lei de crimes ambientais preveja pena de 2 a 5 anos de prisão para maus tratos contra cães e gatos, no caso de menores de idade, a responsabilização ocorre por meio de advertência, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida ou, em casos mais graves, internação. As investigações foram concluídas e o caso já foi encaminhado à Justiça, seguindo os procedimentos previstos no ECA. Para a Jovem Pan Blumenau, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, resume o inquérito. A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou um inquérito policial para apurar a prática de maus tratos contra um cachorro na Praia Brava, o cão orelha, que acabou vindo a falecer em razão desses maus tratos. Diante desse cenário, nós instauramos um inquérito policial e identificamos que os autores seriam 4 adolescentes. As agressões teriam ocorrido no dia 4 para o dia 5 e esse cão, então, em razão dessas agressões, teria vindo a óbito, e nós identificamos que há indícios de que também teriam tentado afogar um outro cão, o cão Caramelo, que acabei adotando para conviver junto com outro cachorro adotado que eu tenho, que é o Mirolho. Diante desse cenário, nós identificamos no decorrer da investigação que 3 adultos, 2 pais de adolescentes investigados e um tio, estariam constrangendo o porteiro. Nós fizemos um trabalho de investigação, constatamos essa situação e fizemos o indiciamento
desses dois pais e também do tio. A investigação está caminhando e prestes a ser conclusa. Ela está sendo feita em parceria entre a Delegacia de Proteção Animal e também a Delegacia de Adolescente em Conflito com a Lei da capital, em razão de que há o envolvimento de adolescentes. Nós já ouvimos aproximadamente 20 maiores, mais adolescentes, analisamos mais de 1.000 horas de câmeras, fizemos uma análise de filmagens realizadas no dia dos fatos e cumprimos mandados de busca e apreensão na casa de 2 adolescentes e também de um adulto. Foi todo um trabalho desenvolvido nos últimos dias e agora nós queremos concluir esse trabalho aí com relação aos maus tratos, porque o inquérito policial de coação no curso do processo já acabou sendo concluído. A Justiça da Infância determinou que redes sociais removam e impeçam a divulgação de conteúdos que identifiquem adolescentes suspeitos de agredir o cão orelha na capital Florianópolis. A decisão liminar atinge Meta e também o TikTok, que tem 24 horas para excluir postagens sob pena de multa diária. A medida se baseia na proteção prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Direto ao ponto, com o professor Odair Tramontim. E ainda sobre o assunto do caso do cão orelha, o professor Odair Tramontim vai direto ao ponto. Bom dia, Tramontim. Bom dia, Franciele, Maurício e ouvintes da Jovem Pan. A morte do cachorro orelha, aquele cão comunitário que era cuidado pelos moradores da Praia Brava, lá em Florianópolis, tem dado o que falar. Até o governador Jorginho Melo se manifestou condenando o caso. Eu me alio aos que condenaram o fato grotesco e covarde, porque sou e sempre serei contra qualquer tipo de covarde, independentemente se os atos sejam contra pessoas ou indefesos animais. Covarde é covarde e ponto. O que me chamou a atenção neste fato foi de que são adolescentes de classe média alta, portanto com condições de vida e escolaridade que não justificam de forma alguma esse tipo de conduta. Mas me chamou muita atenção os indícios levantados pela polícia de que há suspeita de que pais deles estejam acobertando. Inclusive dizem que 2 teriam ido aos Estados Unidos para fugir da repercussão e esperar a poeira baixar. Se isso for verdade, talvez esteja aí uma das motivações para essas atrocidades, porque tudo indica que são jovens criados sem limite e isso pode ter contribuído para essa personalidade distorcida que levou eles a essas crueldades. O pode tudo é sempre ruim e fica muito pior quando os jovens têm a sensação de impunidade. A gente que é pai sabe que pode ser surpreendido por excessos dos nossos filhos, mas o que muda é a reação que o verdadeiro pai tem em relação a um episódio dessa magnitude, porque um pai nunca pode passar a mão na cabeça dos filhos para que eles fujam das responsabilidades. Enfim, os fatos cruéis demonstram essa crise de valores, falta de limites, essa doença social que estamos vivenciando atualmente. Talvez esses jovens sejam um pouco produto desse país violento em que vivemos. O Brasil é campeão mundial de homicídios e, por que não dizer, campeão mundial de impunidade. Mas, ao que tudo indica, esses 4 adolescentes se deram mal desta vez. Felizmente. Pena que de agora em diante quem vai passar a mão na cabeça deles não serão os pais, mas o próprio Estado, porque a lei aplicável é o tal de ECA, que não responsabiliza os menores de 18 anos. Ou seja, aqui menor de 18 anos pode votar, mas nunca é responsabilizado criminalmente e se trata eles a pão de ló. Eis mais uma reflexão. Odair Tramontim para o Jornal da Jovem Pan. 7h10. Repita. 7h10. E um confronto armado com a polícia militar terminou com a morte de um jovem de 19 anos no início da tarde de ontem aqui em Blumenau. A ocorrência foi registrada por volta do meio-dia em um condomínio no bairro Passo Manso, na região conhecida como Brooklyn. Segundo a polícia militar, as equipes faziam uma operação de rotina quando flagraram suspeitos em um ponto de tráfico de drogas. Ao perceberem a presença policial e receberem ordem de abordagem, os rapazes fugiram em direção a uma área de mata. Durante a perseguição dos suspeitos, sacou uma
arma e atirou contra os policiais. Houve troca de tiros. O jovem foi atingido e morreu no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas apenas confirmou a morte. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma arma de fogo, dinheiro e uma grande quantidade de drogas já preparadas para venda. De acordo com a PM, ele já era conhecido das forças de segurança e tinha passagens por tráfico, além de envolvimento em outro confronto em 2023. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso segue sendo investigado. 7h11. Repita. 7h11. E a Defesa Civil prevê fortes temporais em todas as regiões em Santa Catarina entre a tarde e a noite desta quinta-feira. Há risco alto para alagamentos, enxurradas e destelhamentos, além de risco moderado para quedas de árvores e falta de energia. As áreas mais afetadas devem ser o Grande Oeste, Planalto Norte, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Grande Florianópolis. As instabilidades são causadas por um sistema de baixa pressão aliado ao calor e à umidade. A Defesa Civil orienta atenção aos alertas e cuidados em áreas alagadas. E daqui a pouco tem a previsão completa para o Vale do Itajaí. E o processo licitatório para a reforma da barragem de José Boatê avançou para a etapa final após reunião entre o governo do estado e lideranças indígenas. A assinatura da ordem de serviço deve ocorrer em breve, segundo a Defesa Civil. No encontro foram apresentados projetos de moradia, infraestrutura e ações sociais para a região. Novas compensações à comunidade indígena também foram discutidas, ampliando acordos antigos. Lideranças destacaram avanço no diálogo com o governo estadual. E vamos falar agora de educação, porque estão abertas as inscrições para quem quer estudar na Universidade Federal de Santa Catarina já no primeiro semestre de 2026. No campus de Blumenau, são 70 vagas em 3 cursos, com ingresso feito apenas pelo histórico escolar, sem precisar de vestibular ou Enem. As inscrições são de graça e seguem até o dia 3 de fevereiro, exclusivamente pela internet. A seleção leva em conta as notas do último ano do ensino médio e também contempla ações afirmativas. A lista dos classificados sai até dia 13 de fevereiro e as aulas começam em 9 de março. E a compra de créditos para o cartão estudante do transporte coletivo de Blumenau volta a estar disponível a partir deste domingo, dia 1º. A recarga estava suspensa desde dezembro por causa das férias escolares. Os estudantes podem fazer a recarga pelo aplicativo Recarga Pay, pelos sites da Recarga Pay e da Blumob ou presencialmente nos terminais urbanos e na central de atendimento da concessionária. O passe estudantil segue com 50% de desconto sobre a tarifa e mantém em 2026 o mesmo valor praticado no ano passado. Para ter direito ao benefício, o estudante precisa morar em Blumenau e a mais de 1 quilômetro da instituição de ensino. A prefeitura alerta que o recadastramento é obrigatório e deve ser feito até 31 de março. O cartão é pessoal e intransferível e o uso é fiscalizado por biometria facial nos ônibus. 7h13. Repita. 7h13. E vamos agora para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Um artefato explosivo foi entregue à Polícia Militar em Atalanta, no Alto Vale do Itajaí. O objeto foi levado para a PM do município por um morador que reconheceu o risco e acabou acionando as autoridades. Diante da situação, o BOP foi chamado para atender a ocorrência. Policiais do Esquadrão Antibombas realizaram análise técnica, a remoção e também a desativação do artefato, seguindo todos os protocolos de segurança. Segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido e não houve necessidade de evacuação de áreas próximas. Um parecer técnico vai ser elaborado com base nas informações coletadas durante a ocorrência. A PM orienta que ao encontrar objetos suspeitos ou com características de artefato explosivo, a população não manuseie o material e acione imediatamente o telefone 190. E as inscrições gratuitas para o ProUni 2026 seguem abertas até às 11h59 da noite desta quinta-feira pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa oferece mais de 594 mil bolsas integrais e parciais em instituições privadas, a maior oferta da história. Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem 2024 ou 2025 com média mínima de 450 pontos e renda dentro dos critérios do edital. Navegantes abriu 1.400 vagas de emprego em diversas áreas e níveis de qualificação. As oportunidades estão disponíveis no portal Navega Mais Empregos, com opções efetivas, temporárias, estágio e também jovem aprendiz. Os candidatos também podem buscar atendimento presencial no Cine, no centro do município. E Santa Catarina registra a cobertura vacinal acima da média nacional em 18 das 20 vacinas do calendário infantil, com destaque para os imunizantes aplicados nos primeiros meses e anos de vida. Entre os principais índices estão a cobertura de 97,5% da tríplice viral,
e 96% da vacina contra a pneumonia. Números que reforçam o avanço da imunização e a prevenção de doenças entre crianças aqui do estado. Vamos entender melhor os números, como está o cenário, com ele, o repórter Cadu Reis. Santa Catarina atingiu coberturas vacinais superiores à média nacional em 18 dos 20 principais imunizantes monitorados pelo Ministério da Saúde em 2025. A lista contempla especialmente vacinas aplicadas nos primeiros meses e anos de vida. Entre os destaques catarinenses estão as imunizações de 97% do público-alvo com a tríplice viral e 96% contra variações da pneumonia. O estado só foi superado pela média brasileira nas coberturas de hepatite B em recém-nascidos e da BCG contra a tuberculose. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fux, celebra. Uma notícia positiva, né? Faz a gente comemorar a pandemia. A gente aí reduziu muito as coberturas vacinais de quase todas as vacinas do calendário de vacinação, vacinas importantes que protegem contra paralisia infantil, sarampo, meningite, enfim, tantas outras. E a gente tem visto um movimento gradual, né? Que a gente tem conseguido resgatar paulatinamente essas coberturas vacinais. E o resultado preliminar de 2025, né? A gente tem um dado consolidado até o mês de novembro de 2025, mostra que a gente tem algumas vacinas já alcançando a meta estipulada, como é o caso da BCG, aplicada logo ao nascer, Pneumo 10, a rotavírus, a tríplice viral, né? Vacina importante que protege contra sarampo, rubéola e cachumba, a da meningite e várias outras que, apesar de não terem chegado ainda na cobertura vacinal, estão muito próximas de alcançar aí 95% de cobertura. A Secretaria de Estado da Saúde promove ações para ampliação do acesso a vacinas, qualificação de equipes de imunização, monitoramento sistemático e integração com a atenção primária. O diretor de Vigilância Epidemiológica do Estado, João Fux, analisa. Todo o movimento que tem sido realizado pela Secretaria de Estado da Saúde, junto com as secretarias municipais de saúde, tem se traduzido em números, em aumento da cobertura vacinal. É uma avaliação especialmente de vacinas de crianças até 1 ano de idade, mostra que elas estão protegidas. E essa proteção é que garante que a gente não tenha o retorno de algumas doenças que já foram até eliminadas nas Américas e evita que a gente tenha crianças aí adoecendo, evoluindo para a gravidade, tendo impactos dessas doenças. É um resultado positivo, é um momento de comemoração, mas claro que coloca que a gente precisa manter essas ações, ou seja, alcançar a cobertura vacinal por si só não termina o trabalho, pelo contrário, agora que a gente conseguiu resgatar essas altas coberturas vacinais, a gente precisa manter. Todo ano temos aí em torno de 90 mil nascimentos no estado, então é um processo constante, uma ação constante que permanece, mas certamente mostra que o que a gente tem feito tem surtido resultado, mostra que a população está resgatando a confiança nas vacinas e está procurando as unidades de saúde. Os imunizantes que integram o calendário nacional de vacinação são disponibilizados gratuitamente nas unidades básicas de saúde em todos os 295 municípios catarinenses. 7h18. Repita. 7h18. E ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan, Blumenau registra a abertura de mais de 15 mil novas empresas em 2025. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus e vamos com mais informações sobre o tempo, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Emily Ramos. Bom dia, Emily. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Agora, no período da manhã desta quinta-feira, vamos ter o sol aparecendo entre nuvens e a temperatura se elevando aos poucos. A máxima hoje fica na casa dos 29 graus, mas a partir do final da manhã desta quinta-feira, vamos ter atuação de áreas de baixa pressão que vão trazer a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas e também do risco para temporais isolados. Esses temporais podem vir acompanhados de chuva intensa em curto espaço de tempo e também de rajadas momentâneas de vento forte. Por isso a população tem que estar atenta ao site da Defesa Civil de Blumenau e também ao aplicativo Alerta Blue, pois para amanhã, sexta-feira, essa condição típica de verão aqui em Blumenau ainda vai continuar aqui na nossa região. No decorrer da sexta-feira vamos ter aberturas de sol, mas a partir da tarde, novamente a ocorrência de novas pancadas de chuva com trovoadas e o risco para chuva intensa. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos.
7h20. Repita. 7h20. E a gente continua nesta quinta-feira nossas entrevistas com os vereadores aqui de Blumenau. Quem já está conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan é o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Vereador, seja novamente bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Fran, bom dia, Maurício, bom dia a todos os ouvintes da PAN. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos fazer um balanço, né, sobre o seu mandato, primeiro ano, né, agora do seu mandato de vereador, e iniciar falando, porque essa semana saiu aí um levantamento sobre a questão de faltas e também gastos nos gabinetes dos vereadores aqui de Blumenau. E tanto você quanto o vereador Bruno Wink, que são do mesmo partido, né, do Partido Novo, tiveram então 0 faltas e 0 gastos no gabinete. O que se deve a isso? Fran, eu entendo que essa é uma conduta que eu já mantive no primeiro mandato. Nos 2 anos que se antecederam, eu também tive a prática de não utilizar os recursos das verbas de gabinete. Respeito os vereadores que fazem uso, a gente já teve diversas conversas a respeito disso na Câmara Municipal, e entendo que fazer diferente significa que a gente representa um nicho diferente do eleitorado. Eu entendo que muitos dos políticos, para seguir com aquilo que o seu eleitorado acredita, dependem desses recursos. Eu acho que não é necessário fazer gastos tão elevados, mas entendo que as verbas de gabinete, elas podem sim ser utilizadas pelos parlamentares, mas no meu caso especificamente eu prefiro utilizar os recursos do meu próprio subsídio de vereador para custear as despesas do dia a dia, o meu carro particular, a gasolina do meu próprio recurso de salário de vereador, assim como também quando faço as minhas viagens oficiais para a Lesc, por exemplo, custeio com o próprio recurso do subsídio de vereador, que eu acho que é o suficiente para manter essas ações. Mas respeito os vereadores que, por qualquer razão, utilizam os recursos das suas verbas de gabinete. Isso é uma política individual e cabe a cada cidadão fazer a avaliação do que quer do seu parlamentar. Muitas vezes a pessoa realmente se sente representado por uma política um pouco mais representativa nas regiões mais distantes da cidade. Isso demanda recurso, demanda tempo, até o deslocamento de equipes através, por exemplo, de um carro alugado da Câmara Municipal. Então, assim, não faço juízo de valor para quem usa, mas no meu caso, entendo que o recurso do subsídio de vereador permite custear tudo isso. Vamos falar de outros assuntos também, por exemplo, a iluminação do complexo viário do Badenford aqui na cidade de Blumenau. O senhor acabou liderando esse movimento e teve resultados, inclusive, mas outros locais aqui da cidade também carecem de uma infraestrutura melhor, como por exemplo na Via Expressa, que é de responsabilidade do município, por exemplo. Como que o senhor vai trabalhar para tentar resolver também esses problemas juntamente com o Poder Executivo? Maurício, sabe que a gente procura fazer esse papel de representante da comunidade nessas demandas específicas locais da nossa cidade, fazer a ponte com o Poder Executivo. E especificamente no caso do complexo viário do Badenford, aquelas marginais e o próprio complexo da ponte do Badenford, que é de responsabilidade do município, a gente estava recebendo reiteradas mensagens daquela comunidade, porque se tratava de um local completamente escuro e abandonado do ponto de vista de iluminação pública. Nesse sentido, a gente procurou em um primeiro momento o DENIT para se manifestar a respeito de iluminação naquilo que é leito de responsabilidade do DENIT, uma rodovia federal, e foi nos dada a resposta com diversos pareceres. Já está bastante reconhecido através da jurisprudência que mesmo em uma rodovia federal a iluminação pública é de responsabilidade do município, porque é o município que detém os recursos da COSIP. Então já está pacificado nesse sentido. A gente construiu junto com a administração local, que prontamente estabeleceu os projetos e colocou a rede de iluminação nas marginais que foram implantadas naquela região da 470 e também no próprio viaduto. Eu espero, inclusive, que a gente consiga ter boas tratativas com alguma parceria, talvez no Ministério da Infraestrutura ou o próprio município arrecadar algum investimento no futuro para iluminar o eixo central da rodovia. Eu comparo a nossa BR-470 com a BR-101 de Itajaí, por exemplo, né, que também é bastante urbanizada. Idealizo mais iluminação no canteiro central dessa rodovia, porque isso com certeza garante mais segurança para quem trafega por ali e principalmente ajuda a coibir atropelamentos. Hoje a gente não tem em Blumenau tantos atropelamentos na BR-470 porque a rodovia ainda não está duplicada, mas quando ela estiver duplicada e sabendo que não vai ter passarela de pedestres, é um risco iminente e é praticamente uma certeza que infelizmente a gente vai ter esses casos acontecendo. Então é um pleito também daquela comunidade que o DENIT implante o mais rápido possível passarelas de pedestres, e a iluminação no eixo central vai ajudar a contribuir garantindo mais visibilidade de quem transita.
segurança. Vereador, até agora você comentou das passarelas. Essa semana o ministro de Infraestrutura, o Renan Filho, esteve em Blumenau, né, em algumas agendas, aí junto com o Partido dos Trabalhadores, né, deputada Ana Paula Lima, também Pedro Czai, e ele comentou que vai haver essa disponibilidade de 11 passarelas. Agora, considerando esse anúncio, né, digamos assim, do ministro, existe a possibilidade da própria Câmara se mobilizar para garantir alguma dessas passarelas para Blumenau, porque ele não comentou para onde que elas vão, apenas que nesses trechos, né, compreendendo Navegantes e Blumenau, que haverá 11 passarelas. Alguma possibilidade da Câmara fazer algum movimento em relação a esse tema? Primeira coisa que a gente precisa deixar muito claro aqui para a população: ministro é um mentiroso. O governo federal mente. Ele mente descaradamente porque fala que em 2026 vai ficar pronta a duplicação da 470. Então ele está desmoralizado. Eu não acredito em nada que vem do Ministério dos Transportes. A rodovia começou a ser duplicada há mais de 15 anos, a gente não tem ainda data para acabar e eles insistem em dizer que vão entregar em 2026. Isso é pura politicagem. Então, o que vem da boca do ministro Renan Filho a gente não pode levar a sério. Fala-se de 11 passarelas, mas eles não conseguem nem terminar a própria duplicação. Que aditivos são esses de passarelas? A gente tem diversos pleitos legítimos que precisam ser elaborados o mais rápido possível, mas eu não acredito nos compromissos do Ministério dos Transportes. Nesse sentido, a Câmara vai continuar se mobilizando. Eu, que sou um parlamentar que vivo no entorno da BR-470, sinto o drama diário, inclusive por conta dessa loucura da falta de infraestrutura. Bati meu carro ali essa semana, ou melhor, alguém bateu no meu carro. Então, assim, não dá para esperar mais, só que compromissos que vêm do ministro Renan Filho e do governo federal do PT, a gente não pode levar a sério. Bom, aproveitando também, né, falando, a gente começou a falar sobre infraestrutura, essa questão de iluminação, né, especialmente ali do complexo viário do Badenfurt. Você também publicou nas suas redes sociais recentemente que Blumenau está na 8ª posição entre os 10 maiores municípios aqui de Santa Catarina, que tem uma baixa cobertura de pavimentação. A gente sabe que não é o papel do vereador fazer pavimentação, né, a gente tem essa consciência, mas qual é o papel então da Câmara em relação a esse tema? O que o senhor pretende fazer em relação a esse tema dentro da Câmara de Vereadores? Fran, a Câmara Municipal é uma caixa de reverberação. Nós temos a voz para dar voz à grande massa de pessoas que estão nas ruas. E nesse sentido, eu quero deixar muito claro, os vereadores das regiões mais distantes da cidade, e eu me encaixo em um desses, sabem o que é o drama daquela população que não tem essa infraestrutura básica. Eu estou falando de saneamento básico, sistema de drenagem, pavimentação e saneamento básico, acessibilidade, urbanismo, e a gente está falando de 41 mil blumenauenses em rua de pó e lama, e além de cobrar investimentos na Câmara Municipal, a gente pode aperfeiçoar legislações. Eu quero dizer aqui que no final do ano passado eu protocolei um projeto que altera algumas questões do programa de mutirão de pavimentação. Eu sou um entusiasta do programa de mutirão de pavimentação na nossa cidade. É uma parceria em que a população paga, a Lajota e a prefeitura custeia a implantação do sistema de drenagem, da cancha da rua, todos os projetos, e isso tem funcionado ao longo do tempo. Só que eu entendo que a régua é muito alta quando você exige que tenha 80% de adesão da comunidade. Então a gente protocolou um projeto que está tramitando na casa que baixa esse número para 70% de adesão. E nesse sentido a gente vai poder que mais comunidades façam adesão a esse programa. E isso, ele não significa que a prefeitura vai ter mais gastos, porque aquela parcela de 30% que não adere ao programa, ela tem que pagar através da dívida ativa, ou seja, a prefeitura vai receber isso cedo ou tarde. Então eu sou entusiasta do programa de mutirão, e se a gente pavimentar primeiro essas ruas com mais densidade de moradores, a gente vai melhorar os índices de cobertura. Quando você fala em 8ª posição, é porque eu fiz esse levantamento junto com as informações que vieram do censo mais recente, e eu puxei os 10 maiores municípios de Santa Catarina, e Blumenau está na 8ª posição, ainda tendo 11% da população sem pavimentação. Com certeza é um drama diário das pessoas que vivem ali e precisa ser tratado como prioridade. Já foi abordado muito no meu mandato anterior, tenho falado sobre isso no ano passado, e a gente quer ver mais investimentos nesse sentido. Vamos falar agora de um outro assunto que repercutiu bastante no ano de 2025, que foi a CPI do esgoto. Inclusive o senhor é presidente da CPI. Em que pé está a situação da CPI? A gente vai ter alguma novidade já agora nesse primeiro semestre? Maurício, eu considero esse um grande triunfo da Câmara Municipal. Eu acho que foi um trabalho fantástico
fantástico que os vereadores fizeram no ano passado, cada um dos membros da CPI, porque eu não me recordo de uma CPI que pôde atuar com tanta independência como tem sido a CPI de esgoto em Blumenau. Não à toa, a gente conseguiu, no meu entendimento, a maior vitória política da Câmara de Vereadores em muito tempo, que é a revogação de um aditivo ao contrato de saneamento com essa envergadura, né? Ficou comprovado que existia uma vantagem indevida em favor da concessionária, da ordem de dezenas de milhões de reais, e o prefeito recuou e revogou esse aditivo. Ou seja, uma grande vitória da CPI da Câmara Municipal, mas não só isso, uma vitória da população. E eu entendo que qualquer discussão que venha a alterar o contrato nessa magnitude não pode ser feita a toque de caixa. Tem que ter a participação ativa dos vereadores, audiências públicas, tem que fazer um processo definitivamente participativo. Mecanismos de controle social precisam ser garantidos. E o que a gente tem é o encerramento dos trabalhos no prazo máximo de 15 de fevereiro. A gente, por enquanto, ainda está fora da sessão legislativa, que só se inicia em fevereiro, e a gente não tem mais nenhuma oitiva determinada para esse período. A gente já está no prazo de finalização. A princípio iríamos encerrar a CPI em dezembro, só que veio aquela informação que a gente conseguiu garimpar no início de dezembro, de que boa parte da tubulação que foi implantada nos programas PAC e FUNASA está abandonada na nossa cidade. A gente fez esse levantamento, a gente conseguiu chamar testemunhas para declarar na nossa comissão, e a gente tem quase 40 quilômetros de tubo enterrado sem uso há mais de 15 anos. E não só tubo, estações elevatórias, e na Itopavazinha, uma estação de tratamento de esgoto, que segundo a contabilidade do município está 64% concluída, mas não opera, desde 2010. Ou seja, essa informação veio no final do ano e a gente precisou depurar isso. E vai ser entregue o relatório ao Ministério Público. No que depender de mim, a gente vai fazer uma construção junto com o relator para que a gente não deixe nada de fora. Esse relatório ele precisa trazer os máximos detalhes a respeito de tudo que aconteceu no contrato de saneamento. Isso significa abordar desde a gestão de João Paulo até a atual em tudo que se refere ao saneamento. E quais são as recomendações que devem constar nesse relatório final, né? A gente não pode fazer nenhum tipo de antecipação, porque isso não está pronto ainda, mas eu quero dizer que, por exemplo, não faz sentido, no meu ponto de vista, a gente falar do contrato de saneamento sem remeter ao grande problema que foi a concepção dele. Como é que você faz uma concessão pública dizendo que tem 23% de cobertura e na verdade só existe 4%? Se isso não é uma cláusula falsa e um ato de improbidade, eu não sei mais o que é. E me causa um espanto saber que isso aconteceu na nossa cidade. A gestão em 2010 teve todas as suas contas aprovadas, Tribunal de Contas passou pano para tudo isso e talvez a gente tenha perdido o bonde, mas aconteceu algo lá atrás e no mínimo a responsabilização política de quem cometeu esse ato. No meu entendimento, você não pode dizer que existe 23% de cobertura em um dia e no dia seguinte não existe mais. Então, se isso não é improbidade administrativa, eu não sei mais o que é. Vereador, agora pra gente, né, vamos se encaminhando agora para o final da nossa entrevista, mas não podemos deixar de perguntar sobre as eleições estaduais, né? O Partido Novo agora recentemente foi cotado então para ser o vice, né, do Jorginho com o prefeito de vice, né, do governador Jorginho com o prefeito de Joinville, Adriano Silva, né? Então uma chapa aí entre PL e também o Partido Novo. Aqui em Blumenau, tanto você quanto o vereador Bruno In, né, que são do mesmo partido, adotaram uma postura mais independente, muitas vezes até com mais embate, né, junto ao prefeito, no caso fazendo uma oposição de uma certa forma. Como é que fica essa relação agora com o prefeito Egídio, né? Considerando essa chapa aí para as eleições gerais de 2026, que vai ter Jorginho, então, e, aliás, PL e Partido Novo na mesma chapa. Fran, nada muda. O acordo que foi feito para as eleições estaduais desse ano, ele diz respeito ao pleito estadual e todas as nuances municipais, elas ficam para os municípios resolverem. Eu quero deixar claro que tanto eu quanto o vereador Bruninho sempre tivemos uma relação boa com o governo Egídio. A nossa relação é institucional e é uma relação de independência. Tanto é que em diversas oportunidades a gente votou contrário a matérias que vieram de interesse do governo, mas também votamos de forma favorável quando elas corroboravam com aquilo que a gente entende que é o melhor para a nossa cidade. Inclusive, temas polêmicos, a gente garantiu apoio decisivo para a administração colocar e implementar questões aqui na nossa cidade. Então, nada muda, inclusive os trabalhos da CPI seguem com a máxima independência e eu entendo que no pleito estadual foi muito positivo a gente ter esse retorno que é a parceria entre o Novo e o PL, até porque, vamos lá, a gente
entende que, assim como a esquerda consegue deixar de lado algumas diferenças por um bem maior, se você comparar PSOL, PCdoB, PT, entre eles têm diversas divergências, eles se brigam internamente, mas por uma causa maior, eles estão juntos e conseguem levar eleições à torto e direito. Desde 2002, a esquerda venceu todas as eleições do Brasil, com exceção de uma. Ou seja, a receita deles é uma receita de sucesso. A direita tem que aprender a fazer o mesmo. O Partido Novo e o PL, eles têm diferenças estruturantes, tanto é que somos partidos diferentes, só que a gente entende que existe mais que nos aproxima do que nos distancia. Então, por um bem maior, por uma política coerente de vitórias da direita e para não deixar mais espaço para a esquerda, acho que foi acertado e desejo sucesso na caminhada do Jorginho e do Adriano, mas as nuances municipais continuam com a máxima liberdade de atuação, nada muda em Blumenau. Rapidamente, tem pretensão agora para as eleições de 2026, candidato a deputado? Maurício, a estratégia do Partido Novo de Blumenau é que a gente apoie a candidatura do Odair Tramontim como nosso futuro deputado estadual. É uma estratégia local sendo construída já há algum tempo, então isso só poderia acontecer se a gente tivesse uma mudança muito grande nos rumos da política local aqui no nosso município. Então, a princípio, o meu candidato será Tramontim. Vereador Diego, muito obrigada, pelas informações, um bom dia, um bom ano de trabalho para você. Obrigado, Fran, obrigado, Maurício, um abraço a todos os ouvintes da PAN. Obrigado, um bom ano de 2026 para o senhor. Nós conversamos com o vereador de Blumenau, Diego Nazato, do Partido Novo. A entrevista completa você pode ouvir novamente daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 7h36. Repita. 7h36 e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Acordo Mercosul e União Europeia, o que muda para o Brasil e para Santa Catarina? Ao vivo vamos ter uma entrevista com a professora e pesquisadora em Direito Internacional da FURB sobre o assunto. Tem ainda os detalhes da previsão do tempo. A temperatura agora na terceira maior cidade de Santa Catarina é de 24 graus. 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Devido ao grande sucesso, o feirão de fábrica Zero Estoque na Fiat Rivel foi prorrogado. Isso mesmo, de 26 a 31 de janeiro com condições imbatíveis direto da fábrica. É a sua chance de sair de Fiat 0 km com ofertas que acabam de verdade. E tem mais, compre seu Fiat agora e pague a primeira parcela só no segundo semestre. Corre pra Fiat Rivel, sua concessionária para Blumenau e região. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: batata lavada e cebola quilo 1,78. Banana caturra e limão Tahiti quilo 2,89. Tomate, salada e cenoura quilo 3,48. 2,98 no Voon Card.
Café Três Corações tradicional e extra forte 500 gramas, 25,50. Feijão preto caldão, pacote 1 quilo, 3,89. Forte Atacadista, que é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h40. Repita. 7h40. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Kassab descarta atacar Lula com candidatura do PSD. E Banco Central mantém Selic em 15% pela 5ª vez e sinaliza corte de juros a partir de março. Destaques agora é do Estadão. OAB defende ética, mas atacou proposta do STF para disciplinar a audiência com os advogados. E Justiça proíbe a Amazon por impor jornada de 12 horas em pé a funcionários. O Globo, Polícia Federal abre inquérito para investigar ataques de influenciadores ao Banco Central. Ivor Caro foi ao Palácio do Planalto ao menos 4 vezes entre 2023 e 2024. Destaques agora é do jovempan.com.br. Nem Caiado, nem Ratinho Júnior. Valdemar quer disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. E acidente de avião na Colômbia deixa 15 mortos. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora aqui na terceira maior cidade de Santa Catarina, nesta manhã de quinta-feira, é de 25 graus. Então vamos saber como é que vai ficar o tempo ao longo do dia, porque ela está de volta por aqui, a meteorologista Emily Ramos, do Alerta Blue da Defesa Civil Blumenauense. Oi, Emily, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Agora, no período da manhã desta quinta-feira, vamos ter o sol aparecendo entre nuvens e a temperatura se elevando aos poucos. A máxima hoje fica na casa dos 29 graus, mas a partir do final da manhã desta quinta-feira, vamos ter atuação de áreas de baixa pressão que vão trazer a ocorrência daquelas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas e também do risco para temporais isolados. Esses temporais podem vir acompanhados de chuva intensa em curto espaço de tempo e também de rajadas momentâneas de vento forte. Por isso a população tem que estar atenta ao site da Defesa Civil de Blumenau e também ao aplicativo Alerta Blue. Pois para amanhã, sexta-feira, essa condição típica de verão aqui em Blumenau ainda vai continuar aqui na nossa região. No decorrer da sexta-feira, vamos ter aberturas de sol, mas a partir da tarde, novamente a ocorrência de novas pancadas de chuva com trovoadas e o risco para chuva intensa. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 7h43. Repita. 7h43. E depois de mais de 25 anos de negociações, o acordo Mercosul-União Europeia finalmente deu um passo decisivo com a assinatura para a conclusão do tratado em janeiro. Em meio a um cenário global marcado por disputas comerciais, tarifas unilaterais e rearranjos geopolíticos, o acordo reacende debates sobre seus efeitos jurídicos, econômicos e sociais, especialmente para o Brasil e para Santa Catarina. Mas afinal, o que muda na prática? Quem ganha, quem perde? Quais são os desafios de que vem pela frente? Para falar sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan Blumenau, Wanda Helena Mendes Muniz Falcão, professora de Direito Internacional e Direito Aduaneiro nos cursos de Direito e de Comércio Exterior da FURB, além de doutora e mestre em Direito Internacional pela UFSC e pesquisadora do GBRICS da USP e da AGIT FURB. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Manhã nesta quinta-feira. Bom dia para vocês, obrigada pelo convite. Para a gente começar por aqui a nossa conversa, depois então de mais de 2 décadas então de negociações, o que de fato muda com a assinatura para a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia? Podemos dizer que agora ele vai ser irreversível? Olha, no direito internacional e nas relações internacionais,
uma das coisas mais importantes que a gente observa é o volume de negociação. Então, como são duas organizações internacionais super importantes, vai mexer com as economias internas, as nacionais, inclusive a brasileira, a partir da vigência desse tratado, que é uma lei internacional. Então, dizer que ele é irreversível, talvez a extensão das consequências dele para a nossa economia, para o nosso bem-estar social, sim. Mas é sempre bom lembrar que isso perpassa muito por negociação política nossa, da aplicação em si da lei interna, que vai ser futuramente, né? Hoje o Congresso Nacional já está se mobilizando para o ingresso desse tratado como lei ordinária brasileira, a partir do decreto, e que isso vai começar a vigência para a gente também. Bom, e do ponto de vista jurídico, quais são os principais efeitos de um tratado internacional, né, como esse, para os países envolvidos, e que tipo de segurança jurídica ele oferece? E para quem que ele oferece essa segurança jurídica? Um tratado, ele gera consequências porque ele é uma lei que vincula as partes que querem fazer ali compor esse tratado. Então, se a gente fala em Mercosul, a gente está falando de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, Bolívia também, a Venezuela é suspensa por questões próprias que continuam, e a União Europeia são 27 países. Então, você vai ter a aplicação dessa normativa para esses estados nacionais, e que a partir disso a gente vai ter um processo muito comum, que a gente tem de vários tratados que o Brasil faz parte, para que a gente sinta isso, a aplicação. Então, o tamanho que a gente vai ter com essas alterações, isso dialoga, isso conversa muito com as nossas opções internas. Por exemplo, a reforma tributária brasileira, que vai começar a vigência, tem total ligação com esse tratado. Olha só como é importante. Por quê? Se esse tratado vai falar dessa nossa relação de exportação para os países que compõem a União Europeia, de importação também desses produtos que vêm de lá para cá, as questões alfandegárias e tributárias, elas vão incidir. Então, a alteração brasileira interna vai ter que conversar com o tratado, e o tratado com também a nossa ordem jurídica interna. E o que muda, na verdade, em relação ao cenário internacional, né? Que é marcado agora principalmente pelo tarifaço dos Estados Unidos, né? Grandes tensões políticas que a gente vem vivendo agora, principalmente desde o ano passado, isso se agravou cada vez mais, né? O que o acordo acaba se tornando relevante para o Brasil, né? Eu, no texto, recente que eu publiquei em jornal aqui de Blumenau, eu consigo ver isso, meus colegas de área também enxergam da mesma forma, que foram mais de 25 anos de negociação diplomática, e que um dos pontos que gerou esse start para finalmente encaminhar mais à frente foi essa nossa relação hoje com as questões tarifárias norte-americanas, que isso aí atinge o Brasil em escala global, e que, portanto, essa zona de livre comércio, né, que para estar nos ouvindo, está ouvindo muito falar nisso. O que é zona de livre comércio? É quando você tem facilitação de trânsito de carga, de mercadoria daqui para lá e de lá para cá. Então, quando a gente envolve duas organizações tão grandes, isso aí, querendo ou não, tem ligação sim hoje com os Estados Unidos e no plano global. Porque a União Europeia percebeu o seguinte: olha, até a gente que tinha uma relação muito positiva com os Estados Unidos foi atingido pelas tarifas. Por mais que eles tenham negociado posteriormente, você tem ainda situações que viabilizam a venda de produto europeu para os Estados Unidos. É aquela coisa assim: se você não quer me vender, pois tem quem compre. E é tanto que a União Europeia está fazendo acordo recente agora com a Índia, né? Há 2 semanas com o Canadá, também com a China, e agora olhou pra gente que está aqui na América do Sul. Isso seria então um ponto positivo para o Brasil? É um ponto positivo, porque a gente também é atingido pelas as tarifas unilaterais dos Estados Unidos. Então, da mesma forma, madeira, Santa Catarina exporta muito para os Estados Unidos. Tanto é que agora sofreu os impactos, principalmente a indústria movileira, indústria movileira, né? E com esse acordo com a União Europeia, que agora o governo pretende agora lançar para o Congresso e também para os senadores votarem, né? A questão do acordo. O que muda para Santa Catarina na prática, né? Para Santa Catarina, eu enxergo de forma positiva. Por quê?
a gente tem muitos produtos que já são para exportação, a gente importa muito. O Porto de Itajaí, que agora vai retornar um volume maior de atividade portuária, é o porto que mais importa no Brasil, não é Santos, São Paulo. Isso é uma coisa incrível, porque é um estado que não é tão grande, né? Santa Catarina é pequeno, porém você tem uma questão aduaneira, portuária muito intensa. Então, se a gente importa muito de lá para cá, essas questões, quando virem de lá da União Europeia, isso vem muito, talvez, para Itajaí. Então, a gente vai ter receita para isso. Mas eu vejo de forma também assim, tá? A gente tem uma questão logística estruturada muito interessante, né? Você tem portos marítimos e portos secos, que são aqueles que auxiliam na questão da alocação da carga. Então, se você tem um volume maior de exportação, ou seja, saída de mercadoria daqui para fora do Brasil, essas estruturas também vão ter receita ali gerada. Né? Fora a questão da mão de obra, porque as empresas que já têm a tendência de exportação, que já exportam, vão pensar, olha, agora que tem um novo mercado, vamos aumentar a produção. Nunca vendi para a Alemanha, agora eu vou vender. Nunca vendi para a Romênia, agora eu vou vender para a Romênia, porque vale a pena vender. E pode sair daqui de Santa Catarina. Então, considerando isso, né? Setores, por exemplo, como indústria, inovação, logística, o comércio exterior, eles estão preparados para atender essas exigências aí do mercado europeu? Vão ter que se preparar. O governo estadual de Santa Catarina, isso depende do resultado político de 2026. Olha como tudo é muito conectado. Uma das pautas que deveria abrigar na nossa eleição agora estadual em 26 é como Santa Catarina vai montar um plano estadual para fortalecer a questão do comércio exterior. Porque, por exemplo, a OAB Santa Catarina vai fazer um evento muito interessante, Dionísio Cerqueira, lá pro oeste. Por quê? Lá é o principal porto seco de interligação do Mercosul, e é Santa Catarina. Então, eles vão ter lá que pensar o seguinte, olha, agora vem uma novidade jurídica, tem tudo a ver com a vida cotidiana e comercial, que a gente vai ter que se adaptar. Então, a gente tem que ter um esforço dos governos municipais, mas especialmente estadual, para mobilizar o empresariado para isso. Ou mais, sabe, Fran? Para capacitar as pessoas para exportação. Isso a Apex Brasil, que é órgão do governo federal, tem uns projetos interessantes, inclusive conosco com a FURB, para capacitar. Uma empresa que só vendia dentro do Brasil aqui, do Vale Itajaí, Vale Europeu, agora já exporta para o Chile. Agora já exporta para a África do Sul. Por quê? Porque aprendeu a exportar. Então, essa questão da capacitação e da logística, das questões como fazer isso, vai ter que entrar em pauta, porque agora tem esse novo mercado que se abre. Por isso que ele tem muita ligação com a gente que está aqui, né? E a partir do momento que a gente fala em exportação, vem a menina dos olhos que vai ganhar mais, no caso, né? Então vai gerar mais emprego, mais renda, consequentemente, né? A partir desse momento que esse acordo for firmado, né? Sim. Isso. E essa questão é interessante porque a gente precisa cada vez mais fortalecer, né? Aqui no litoral norte, falando no sentido até de formação, né? Você tem alguns cursos de comércio exterior, a FURB também tem. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque as empresas precisam ter esses setores fortalecidos para que elas possam competir, né? Santa Catarina exporta muito madeira, né, para os Estados Unidos. A gente tem uma exportação interessante para outros mercados, porco e ave, né? O principal estado no Brasil que mais exporta porco é Santa Catarina. Então, de repente, pode ser que haja uma negociação também para esse aumento de volume e que as fazendas, né, as empresas do Oeste que se voltam para esse nicho vão ter também que olhar para esse ponto a partir da vigência desse tratado, porque é um novo universo ali, potencial econômico, comercial que se abre, inclusive ou especialmente para a gente que está aqui. Né? Por isso que é bom a gente lembrar da importância que tem esse acordo. Bom, pra gente finalizar e, né, pra gente agora fazer um fechamento desse assunto, né? A gente sabe que ele é bem complexo, né? E teria muito mais tempo, né, pra falar e esmiuçar ele.
Agora o papel geral, né? Papel Estado, nível federal, estadual e municipal, né? Se existe algum tipo de trabalho municipal a ser feito em relação a isso. O que eles precisam desempenhar, então, para que esse acordo não aprofunde, por exemplo, as desigualdades, mas ele, então, gere desenvolvimento sustentável e também uma inclusão econômica? Essa questão da sustentabilidade é interessante. Se o acordo tivesse sido fechado, ocorrido há 25 anos, era outro discurso. Como ele vem em 26, não tem como a gente se afastar das questões climáticas e sustentáveis. Então agora a gente percebeu que nós vamos vender mais para a Itália. Maravilha. Mas como a Itália quer receber esse produto? Esse é o impacto que a França está colocando. A França já de muito tempo diz, olha, a gente quer comprar produto que vem lá da América do Sul. Agora é questão de sustentabilidade, né? Então, o governo federal, os governos estaduais e os municipais, eles têm que ter essa visão de mercado, né? De compra, de venda, de capacitação dos atores que vão envolver isso, as empresas, os trabalhadores, mas também a questão climática sustentável. Porque no texto desse tratado, os europeus foram muito firmes nesse ponto, né? A gente vai criar uma zona de livre comércio a maior do mundo, desde que haja um respeito, né, aos compromissos internacionais ambientais. Tá então, certo, não pode ser de todo jeito, né? Tá certo, muito obrigado pela sua participação dessa vez no Jornal da Manhã. Obrigada, gente. Nós conversamos com Vandelena Mendes Muniz Falcão, que é professora de Direito Internacional e Direito Aduaneiro dos cursos de Direito e também de Comércio Exterior da FURB, além de doutora e mestre em Direito Internacional pela UFSC e pesquisadora do GBRICS USP e também da AGIT FURB. Falamos sobre o acordo Mercosul-União Europeia e os impactos comerciais para Santa Catarina. A entrevista completa você confere daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan. 7h56. Repita. 7h56. E você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Confronto com a polícia militar termina com um homem morto aqui em Blumenau. UFSC abre inscrições para ingresso em 2026 para o histórico escolar no campus Blumenau. Defesa Civil alerta para fortes temporais em Santa Catarina nesta quinta-feira. Recarga do cartão estudante do transporte coletivo de Blumenau volta a partir de domingo. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Bombeiros de Santa Catarina abrem concurso com 110 vagas para oficiais e soldados. E tem as notícias do esporte também. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7h57. Repita. 7h57. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Liquida SIC Verão chegou! De 5 a 7 de fevereiro, aproveite descontos imperdíveis em todas as lojas. E tem mais, parcelem até 10 vezes no cartão SIC. Corre pro SIC Blumenau e economize de verdade. SIC Blumenau, o seu lugar de compras. Você sente que falta tempo para se dedicar ao que realmente importa? A gestão de equipes tem tomado seu foco e gerado preocupação. Conte com quem é referência em segurança e facilities no Brasil há mais de 50 anos. Terceirize a sua equipe de facilities com a Orcegups e garanta profissionais qualificados, gestão eficiente e muito mais tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio. Orcegups, atentos a tudo, o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Sabe qual a diferença entre quem ganha 3 mil e quem ganha 8 mil reais? Não é o talento, é o domínio. Quem domina Excel e Power BI entra nas melhores vagas, é promovido mais rápido e tem liberdade de escolher onde quer trabalhar. A formação especialista com certificado de uma das maiores faculdades do Brasil te prepara para isso. Acesse milcursos.com.br e transforme-se em um profissional valorizado.
Se liga nessa oferta e garanta seu Jeep Compass Sport 2026 com uma condição imperdível de R$179.990 por R$159.990. Quer mais? A Jeep ainda garante a supervalorização do seu usado na troca. Aproveite essa chance de sair de Jeep 0 km com 5 anos de garantia, pagando só R$159.990. Aproveite. Oferta sim, só existe uma. É Jeep Compass, só existe um. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dê o próximo passo na sua carreira com o Unisenai. Matrículas abertas para as graduações em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Mecânica, Engenharia de Controle e Automação e Design de Moda. Aqui você aprende na prática, com cursos reconhecidos pelo MEC e foco no mercado de trabalho. E tem mais, com o Fundesc você pode ter bolsa de até 100%. Acesse unisenai.com.br e saiba mais. Unisenai, viva sua escolha na prática. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 8 horas. Repita. 8 horas. De volta já com o Jornal da Manhã, e o Beto Carreiro em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, anunciou um plano de expansão de R$2 bilhões. O projeto prevê 3 novas áreas temáticas e a construção de um complexo hoteleiro integrado ao parque, com obras previstas de forma escalonada nos próximos anos. Entre as novidades estão uma área da Galinha Pintadinha, com abertura prevista para 2026, voltada ao público infantil, e também uma área temática do personagem Bob Esponja, em parceria com a Paramount, prevista para 2028. O espaço vai ter uma montanha-russa com tecnologia inédita do Hemisfério Sul, considerada a mais cara já adquirida pelo parque. Além disso, uma terceira área temática baseada em uma franquia internacional ainda não foi divulgada e será anunciada em breve. O plano inclui também a construção de 3 hotéis com cerca de 200 quartos cada, dentro do complexo do parque, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência e o consumo dos visitantes na região. E a 41ª Festa Pomerana terminou em Pomerode com um crescimento de público e de consumo. Em 12 dias de programação, mais de 82 mil pessoas passaram pelos pavilhões, uma alta de quase 6% em relação à edição anterior. O consumo de chopp também aumentou. As cervejarias venderam mais de 90 mil copos, crescimento de 6,5%, além de alta nas vendas do tradicional buffet típico. Segundo a organização, melhorias na estrutura, como ampliação dos espaços, climatização e venda antecipada de ingressos, contribuíram para o resultado. O balanço financeiro completo será divulgado nas próximas semanas. E a Summerfest começa hoje e vai até sábado no Parque Vila Germânica, aqui em Blumenau, com a programação totalmente de graça. O evento reúne trajes típicos, música alemã e uma ampla oferta gastronômica em 2 espaços: o Boulevard e também o Spatensplatz. No Boulevard, o público encontra o formato tradicional, com praça de alimentação e também apresentações culturais. Já no Spatensplatz, resgata o modelo do Galegão, com pratos exclusivos, chopp servido em canecos de vidro e shows típicos. Bandas e grupos folclóricos da região completam a programação, celebrando então a cultura germânica. Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora, 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E na abertura da primeira rodada do Brasileirão, o Palmeiras empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. O Internacional perdeu de 1-0 para o Atlético Paranaense, e o Grêmio perdeu para o Fluminense por 2-1. E o Corinthians perdeu para o Bahia por 2-1, e a Chapecoense estreou com vitória na volta à Série A do campeonato. A Chape venceu o Santos por 4-2 e o Flamengo perdeu para o São Paulo de virada por 2-1. 8h03. Repita. 8h03. E esses foram os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Blumenau, o confronto com a Polícia Militar terminou com um homem morto. Na capital, adolescentes envolvidos na morte do cão Orelha devem responder com medidas socioeducativas. Teve boa notícia também. A recarga do cartão estudante do transporte coletivo de Blumenau volta a partir de domingo. Em Santa Catarina, a UFSC abre inscrições para ingresso em 2026 pelo histórico escolar no campus de Blumenau. O estado reforça a proteção da saúde infantil com índices de vacinação acima da média nacional.
E os bombeiros abrem concurso com 110 vagas. O Pronamp já concedeu mais de 321 milhões de reais em financiamentos para micro e pequenas empresas aqui em Santa Catarina. Acordo entre Mercosul e União Europeia pode trazer impactos diretos para o Brasil e também para Santa Catarina. A reforma da barragem de José Boatê entra na fase final de licitação. E a Sommerfest, que anima Blumenau com gastronomia típica, música alemã e atrações de graça, começa hoje aqui na cidade. Beto Carreiro anuncia investimento de 2 bilhões de reais com novas áreas temáticas e hotéis em Santa Catarina. Festa Pomerana 2026 encerra a edição com mais visitantes e aumento nas vendas. E antes de encerrar, fica alerta, a Defesa Civil emitiu aviso para fortes temporais em Santa Catarina nesta quinta-feira. Ouça novamente essa edição do Jornal da Manhã daqui a pouco no YouTube da Jovem Pan Blumenau. 8h04. Repita. 8h04 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7. Uma ótima quinta-feira, bom dia e até amanhã. Fique agora com Rock and Pop na companhia da Isis Meurer. Para você um excelente dia, uma boa quinta-feira e até amanhã. 8h05. Repita. 8h05. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.